Eu joguei muito a série GTA no meu antigo PS2. GTA San Andreas sempre foi o meu favorito e passava horas e horas jogando ele. E recentemente me deu uma saudade do jogo, mas como meu PS2 tinha quebrado, acabei baixando para o meu PC. Até aí tudo bem, tive que adaptar os novos controles, mas joguei tranquilamente por pouco tempo. Sem usar nenhum cheat, zerei o jogo, mas ainda assim queria zoar. Então chamei meu amigo Gabriel para jogar comigo e fomos buscar os códigos na internet. Fomos em vários sites para pegar todos os códigos e assim encontramos um, digamos que estranho. Não me recordo o nome do site, mas quem fez é gênio. Tinha detonado dos games que você nem sabia que existia. E lá encontramos todos os cheats do jogo. Foi aí que estranhamos uma coisa. Tinha um código que nunca tínhamos ouvido falar e era bem mais comparado aos outros. Geralmente, um cheat tem 7 letras, mas esse tinha muito mais. Ele era LLENNIRUBLY. Gabriel e eu achamos isso muito estranho. Primeiramente, pelo tamanho do código e também que ele não tinha descrição. Não tinha nada que dizia o que o código faria. Já achamos que era um código extremamente legal e já fomos iniciar o jogo. Depois de muitos cheats, zoamos muito pelo mapa. Tacamos fogo nas pessoas e essas bobeiras que você faz quando não está em uma missão. Porém, ainda tinha um código que a gente não fez. O tal código misterioso. Já estávamos ansiosos para saber o que ele fazia. Se ele dava armas novas nunca antes vistas, se deixava o CJ com outra aparência ou algum veículo aparecia. E assim digitei o cheat, mas por alguma razão eu nunca conseguiria digitar ele por completo. Ou era porque o jogo dava erro, ou porque errava o cheat com uma tecla e travava. E assim, Gabriel e eu achávamos que era só uma brincadeira do dono do site, que pegamos os cheats. Mas só por ser cabeça dura mesmo, tentei mais uma vez, com calma e cuidado para não errar. E assim, o game acabou travando, mas não era uma falha de 3 ou 4 segundos. Ele demorou quase 20 segundos para voltar ao normal. Mas teve uma coisa que nos assustou. Em vez de aparecer trapaça ativa no canto superior esquerdo no mapa, apareceu: você não deveria ter feito isso. Isso o quê? O game se referia ao código? O que a gente fez? Fora o enunciado medonho, Gabriel e eu não reparamos a mudança alguma no jogo. O dinheiro, vida e armas continuavam os mesmos, exceto por uma mudança. A pistola 9mm estava sem indicação de munição. Só estava o ícone da arma, como se a munição fosse infinita. É como em algumas missões, e isso foi uma tremenda decepção para Gabriel e eu, que tivemos tanto esforço para um cheat insignificante. Eu estava pronto para desligar o PC, de tanta raiva que eu estava. Mas só por fazer mesmo, eu dei um tiro no pedestre com a tal pistola. Estávamos na cidade, no deserto de Las Venturas, em Las Brujas, e o que aconteceu chocou a nós dois. O pedestre caiu no chão com o peito aberto. Seu coração, tripas e ossos saíram rolando pelo chão. E claro, sangue. Muito sangue mesmo. Não era uma pocinha de sangue que ficava embaixo do corpo depois de morto. Era tudo realista demais para os gráficos dos San Andreas. O que mais chocou a gente de verdade foi a expressão do CJ depois dele soltar um "Oh my fucking God!". Ele estava com os olhos arregalados, dando algum
passos para trás e com as mãos no rosto, como se ele mesmo estivesse apavorado com o que fez. Logo ele, que sempre matou centenas de pedestres sem estar nem aí com nada. Embora estivéssemos assustados com o que aconteceu, decidimos usar a pistola em alguns dos pedestres. O que acontecia era sempre o mesmo, mas CJ ficava cada vez mais aterrorizado. Ele se movia como se recusasse os comandos, como se não quisesse matar mais ninguém. Nós pegamos uma moto e então saímos dali vagando pelo deserto. Porém, a tempestade de areia ofuscava a visão do piloto. E assim paramos no meio do deserto. E mais uma coisa assustou a gente. O radar. O radar no canto da tela ficou completamente vermelho, sem nenhuma indicação nem nada. Apenas uma bola vermelha. E em vez de N de norte estar na ponta do radar, estava uma letra estranha. Parecia com um grego. O lugar estava vazio. Nós nunca tínhamos visto aquele lugar antes no mapa. Não indicava lugar nenhum e o relógio havia sumido. E o mais chocante disso tudo foi que junto ao barulho do vento na areia havia gritos. Não gritos normais do GTA. Pareciam gritos de pessoas presas no inferno, gritando por misericórdia. Decidi então pegar minha moto e ir verificar o terreno. Embora ainda estivesse assustado, mas aí eu vi que a moto havia sumido e nem havia saído perto dela. A única coisa que me restava eram as armas e aquela pistola. Eu andei por mais 15 minutos por aí e o cenário era o mesmo. Um deserto sem fim e um grito interminável, cada vez mais alto e doloroso. E foi aí que começaram a aparecer corpos espalhados pelo chão. Eram muitos, muitos mesmo. Pareciam que todos os pedestres do jogo estavam ali, mortos. E isso me deixou apavorado. Mas aí apareceu de novo, no enunciado no canto superior da tela, umas letras estranhas. Parecia grego misturado com japonês. E nas legendas abaixo apareciam coisas que deixou Gabriel e eu extremamente assustados. Em letras pretas em vez de brancas apareceu: você fez tudo isso. E conforme eu andava apareciam mais coisas. É tudo sua culpa. Por que você fez isso? Você irá pagar pela morte de todos. Nós já estávamos sem entender nada, quando apareceu um corpo daquele chefão que você conhece em San Fierro e mata depois. Gizzy. E também apareceu na legenda: você causou tudo isso. Aí finalmente caiu a ficha. Aqueles eram os corpos que eu matei durante o jogo. Todos os que matei aparentemente estavam lá. E a culpa foi exclusivamente minha, do CJ. Um pouco mais à frente estava o último pedestre. Não porque ele era o último pedestre, mas ele usava um terno preto e vermelho. Nós nunca tínhamos visto ele antes e não tinha rosto. Ele estava vivo, em pé e olhando para o CJ. Mas ele não falava nada, não andava, nem reagia. Nada. Gabriel e eu tentamos bater nele, mas também nada acontecia. Nenhuma arma surtia efeito, até tentarmos a tal pistola. No momento que ele foi atingido, um som de triplas explodindo eclodiu, e ele caiu, aparentemente morto, com aqueles detalhes realistas. Nesse momento, a coisa mais bizarra possível aconteceu. O deserto ficou vermelho, a areia ficou vermelha, e até a tempestade de areia ficou vermelha. E do nada, CJ inexplicavelmente começou a pegar fogo, como acontecia quando ele se fere com lança-chamas, e sem os meus comandos, correu desesperadamente pelo ambiente e dando gritos que nunca havia ouvido antes, de agonia extrema, como se pedisse claramente pelo socorro, mas nada fazia com que aquele fogo apagasse. O colete já tinha acabado e a life já estava no fim, mas ainda assim o fogo não apagou e CJ não morria.
ele só dava gritos, mais desesperados, e cada segundo que queimava. Antes de morrer, CJ se ajoelhou de dor e não podia se mexer, ainda pegando fogo. De repente aquela figura que eu matei apareceu de novo, e com a mesma pistola 9mm que eu estava. Nós achamos aquilo loucura. Tipo, como? Eu tinha acabado de estourar a cabeça dele e ele me apareceu ali? Sem mais nem menos. Aquilo não fazia sentido. Então ele mirou para o CJ e ele gritava constantemente: "Não! Por favor, não me mate. Estou te pedindo, não faça isso." Antes de atirar, a figura apenas falou: "Foi tudo sua culpa." E atirou. A cabeça de CJ partiu em tantos pedaços que Gabriel quase vomitou no monitor. "Detonado" apareceu na tela, como se eu tivesse morrido normalmente, porém achamos que apareceria no hospital por aí. CJ apareceu pegando fogo de novo, correu angustiadamente pelo mesmo cenário, sem nunca morrer, com todos aqueles corpos no chão. Nesse nível, Gabriel já estava passando mal, então pedi a ele a lista qual o código estava escrito. Só podia ser aquele código que fez tudo isso. Percebi uma coisa que quase me fez cair da cadeira quando reparei, e li o código novamente. LNINRUBLIWOY. Eu li o código novamente ao contrário e meu sangue gelou. "You will burn in the hell." Traduzido como: "Você irá queimar no inferno." Imediatamente fechei o jogo e fui naquele site de novo. Mas por algum motivo ele não existia. Não que havia saído do ar, ele era registrado como se nunca tivesse existido. Isso me deu a conclusão que o dono do site sabia daquilo e deletou o site. Foi aí que eu percebi que tudo aquilo me fez um pouco de lógica. Você vai para o inferno quando faz coisas extremamente erradas e não se arrepende. No caso, CJ, controlado pelo jogador, matava qualquer um que aparecesse, era inocente ou não, e nunca mostrou arrependimento por isso. Foram muitas vidas que ele jogou fora para uma simples diversão do jogador. Eu nunca soube que era a figura que me matou naquele inferno, mas creio que seja aquele que recebe as más almas no inferno. Misteriosamente, o código simplesmente desapareceu do papel que eu tinha escrito, e Gabriel fora o único que me testemunhou aquilo comigo. Nunca mais joguei o GTA desde então.